Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Bruna Oliveira e nós estamos juntas na jornada Vinho Novo em Odres Novos. Hoje é o nosso segundo dia de devocional e nós vamos falar sobre duas chaves para relacionamentos saudáveis. E para isso nós vamos utilizar o texto do livro de Atos, capítulo 10, onde vai contar a história do encontro de Cornélio com Pedro. A Bíblia nos diz, né, que havia uma separação de relacionamento entre o povo judeu e o povo gentio. A religião os separavam. Só que Deus queria conectar esses dois polos para um propósito e utilizou aqui nesse texto a figura de Pedro, que era um judeu, e de Cornélio, que era um gentio. Se nós formos ler, e eu sugiro que você leia o texto de Atos, capítulo 10, para que a sua compreensão seja mega expandida, nós vamos ver que, apesar de Cornélio ser um gentio, ele era um homem piedoso, que temia a Deus, né? Junto com toda a sua casa, ele fazia muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus, né? E um dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão e ele viu um anjo de Deus que se aproximou a ele e conversou com ele, dizendo que as orações dele, as esmolas, subiram até Deus, que Deus estava se agradando, que era para ele enviar um mensageiro à cidade de Jope para chamar Simão para visitá-lo, para buscar Simão. E aí, ao mesmo tempo que o anjo visita Cornélio, Pedro, ele estava na casa de Simão, o curtidor, e antes do almoço ser servido, Pedro decide passar um momento de oração. E naquele momento de oração, ele tem uma visão. E naquela visão, ele via um lençol estendido sobre o lugar onde ele estava e 4 animais impuros, cada um em uma ponta, estavam ali naquela visão. E aí, Deus, naquela visão, falou com Pedro, né, para ele matar e comer. Mas Pedro falava na visão assim que ele não ia fazer isso, porque ele nunca, como um judeu legítimo, ele comeu nada que fosse impuro. Na lei existiam certas qualidades de animais que eram considerados animais impuros e que os judeus não poderiam ter acesso, não poderiam comer. Então aí Deus falou assim com Pedro, assim, Pedro, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, todos aqueles rituais, todas aquelas questões de impureza que continham na lei, em Cristo, no vinho novo, aquilo ali foi tudo extirpado, aquilo ali não existia mais, não tinha mais separação desse tipo é, desse tipo de coisa, não tinha essa impureza mais. Aí Deus responde assim: não considere impuro aquilo que Deus já purificou. E aí, por 3 vezes, né, houve aquele diálogo ali, houve aquela visão, houve aquela má compreensão de Pedro, e aí até que aquele objeto foi levado de volta para o céu, né? Então, existia uma separação de judeus com gentios, e os judeus consideravam os gentios impuros, pessoas que eles não poderiam se misturar. E ali, naquela visão dos animais impuros, Pedro pôde perceber que algo novo Deus já tinha preparado dentro dos relacionamentos, que não poderia haver cisão, que não poderia haver preconceito, que não poderia haver mais aquela dificuldade de relacionamento, porque Deus purificou todo mundo, o sangue de Jesus purificou todo mundo, e através daquela visão, Deus quis mostrar essa revelação para Pedro, né? Então, muitas vezes, assim, a dificuldade de relacionamento do passado nos impedem de estabelecer uma conexão de propósito no presente, né? Então, as dificuldades de relacionamento antes de Jesus estavam impedindo que Pedro acessasse uma chave de relacionamento, uma chave espiritual de conexão com propósito, por causa desse preconceito, né? Então, assim, aquele encontro de
Pedro com Cornélio era muito importante para a história, porque aquilo ali estava estabelecendo uma quebra em todo aquele preconceito, em toda aquela dificuldade de relacionamento, porque era a vontade de Deus, é da vontade de Deus, melhor dizendo, alcançar todo mundo. E precisava vir a partir de Pedro, né? Então, assim, Pedro e Cornélio, eles precisavam um do outro naquela relação. Pedro precisava aprender que em Cristo não há separação, não há divisão, não há exclusão de pessoas. Maior é Cristo que une, né? Deus queria, apesar de Pedro já ter o Espírito Santo, Pedro precisava aprender muito. E esse poder da reconciliação é um tema importantíssimo, era um tema importantíssimo a ser difundido entre os judeus. E Pedro precisava experienciar isso. Então, Pedro precisava entender, passar por essa escola do poder da reconciliação através da vida de Cornélio, e Cornélio precisava conhecer o Espírito Santo, porque embora ele era um homem de oração, ele era um homem que dava esmolas, mas isso não era suficiente para ter uma vida com Deus. Ele precisava receber o Espírito Santo. Então, assim, essas conexões eram conexões importantíssimas na história da igreja, e eu queria trazer isso para o nosso ambiente, desse ambiente, desses devocionais em que a gente está aprendendo a aperfeiçoar o nosso odre, aperfeiçoar a nossa mente, transformar a nossa mente, expandir a nossa consciência para realmente viver o novo de Deus. Então, eu queria trazer esse contexto para esse devocional, do quanto nós precisamos abrir o nosso entendimento para o novo, para acessar o novo, né? E uma das dificuldades que a gente tem para acessar o novo é o nosso passado, né? Quantas vezes dificuldade de relacionamento com pessoas que nós não concordamos, com pessoas do nosso passado que nós não aceitamos, pessoas que nós não nos damos muito bem com elas. Essas dificuldades nos impedem de viver o vinho novo de Deus. Deus tinha vinho novo, tinha uma revelação nova para poder liberar sobre Cornélio, que era o Espírito Santo, e liberar sobre Pedro, que era o poder da reconciliação. Ambos precisavam desse movimento, dessa ascensão a uma revelação nova na sua vida. Só que se eles não se permitissem se conectar a um ao outro, isso não ia acontecer. Então precisou cair por terra. Antipatia precisou cair por terra, dificuldade de aceitar o outro precisou cair por terra. Como é que fala? Essa marca do passado, em que judeus não se misturavam com gentios, precisou cair por terra muita coisa. E isso tudo caiu por terra por quê? Porque eles conseguiram acessar duas chaves. A primeira chave que os conectou, oração. Os dois estavam orando. Uma vida de oração nos faz experimentar o vinho novo, porque a oração nos transforma em um odre novo. E a segunda coisa, qual que é o resultado que a oração tem que fazer em qualquer vida do cristão? Tem que gerar nele obediência. Uma vida de oração que não te gera obediência, na verdade, está te fazendo viver uma vida de religião. A vida do religioso é a vida daquele que ora, mas ele ora para controlar Deus. Agora, a oração de alguém que teme ao Senhor, ela vai reproduzir nesse odre, reproduzir nessa mente, reproduzir nessa vida o quê? Obediência. Então, ambos escutaram a voz de Deus e obedeceram à voz de Deus. Cornélio era um homem de oração e de esmola. E na hora que Deus fala com ele, ele obedece. A oração de Cornélio reproduziu o que na vida dele? A presença de Deus, a orientação de Deus. A voz de Deus veio por causa de uma vida de oração. E aí ele poderia ter recebido aquela direção de Deus e ter feito o quê? Mãozinha de caminhão, não quero saber disso, não quero me envolver com judeu, que judeu é problema. Mas pelo contrário, a oração de Cornélio era tão pura que gerou nele quebrantamento e obediência. Isso é uma vida de oração de verdade. A mesma coisa com Pedro. Mesmo anos naquela tradição judaica, mesmo anos com aquela divisão entre judeus e gentios, mesmo com anos, sabe, de tradição mesmo, ele decide obedecer. Então, o Pedro entra no ambiente de oração,
Pedro fala com Deus, Deus fala com ele e ele obedece. Ou seja, isso é uma vida saudável de oração, não é uma vida religiosa, é uma vida disposta a obedecer, quebrantada. Então, primeira coisa, gente, a nossa vida de oração, como o odre novo, está reproduzindo nas nossas vidas o quê? Obediência ou segregação, ou arrogância, ou prepotência, ou desejo de controle. A gente ora para controlar a Deus ou para obedecer a Deus? Uma vida de oração de verdade, ela vai ter esse fruto de obediência. Se não tem fruto de obediência, nós estamos vivendo pura religiosidade. Se Pedro não tivesse obedecido a Deus através daquela revelação, ele estaria como um religioso, mas ele não estava como religioso, mas como alguém quebrantado e disposto a ultrapassar novos níveis na presença de Deus, a um crescimento exponencial na presença dele. Então, Pedro e Cornélio experimentaram o novo de Deus, o vinho novo de Deus, cada um na sua esfera, porque eles se permitiram ser um odre novo, se conectando a pessoas, a propósitos, mesmo, né, não concordando. Isso não fez com que Pedro começasse a concordar com Cornélio, nem Cornélio com Pedro, mesmo não concordando, mesmo tendo uma marca negativa no relacionamento deles do passado. Então é isso que Deus tem para nós hoje, né? Essas duas chaves. A chave para ter relacionamento saudável é o quê? Oração e obediência. E os relacionamentos saudáveis são os que vão nos conectar ao propósito de Deus. Não adianta, gente, essa questão. Minha vida é só com Deus. Minha vida é só no secreto. O seu secreto tem que reproduzir algo no coletivo. Se o seu secreto não está reproduzindo nada no coletivo, o seu secreto está sendo pura religiosidade. Porque o cristianismo é uma religião que se vive no coletivo e não no individualismo. Então, para nós crescermos e recebermos vinho novo, nós vamos precisar acessar pessoas. Nós vamos ter que aprender a abrir o nosso coração para relacionamentos, inclusive relacionamentos que para nós são desagradáveis. Então, que hoje Deus possa nos renovar nossa mente, expandir o nosso entendimento para agregar na nossa vida até mesmo aqueles que nós não concordamos, aqueles que nos feriram, aqueles que nós estamos distantes, porque a chave dos relacionamentos é que vai gerar vinho novo nas nossas vidas. E a chave para relacionamento saudável é oração e obediência. Que Deus nos abençoe com o seu Espírito Santo de revelação para que nós possamos entender o quanto precisamos viver no coletivo para alcançarmos mais de Deus. Amém? Vamos orar por isso? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento. Espírito Santo, nos reveste, nos revela, nos renova, nos refaça, nos alinha com o coração de Deus e nos quebranta a tal ponto que nossa vida de oração venha gerar obediência para que nós estejamos com o coração aberto de acessar pessoas que nós já excluímos da nossa vida. Em nome de Jesus. E que esse movimento de fé possa fazer com que vinho novo seja derramado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minhas lindas. Ora, espero que esse devocional tenha te abençoado muito. E se você não conhece o meu trabalho nas redes sociais, acessa lá. Bruna Oliveira, Mentoria Mulheres no Instagram. Tem muito conteúdo abençoado para você. Um beijo.